Olá, muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior, aqui do canal Momento Arbitragem, e quero mais uma vez agradecer de você estar aqui com a gente. Temos um tema fantástico para hoje. Vamos falar sobre a advocacia tradicional e a migração para os meios adequados de tratamento de conflitos. Para conversar sobre esse assunto, tem um convidado para lá de ilustre, você vai conhecer daqui a pouquinho, logo após a vinheta. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje temos um convidado muito ilustre, Dr. Paulo Marcondes Brincas, que foi presidente da OAB de Santa Catarina, advogado há 32 anos e atualmente é conselheiro federal, aqui no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente tem um assunto muito bacana para tratar, que é exatamente a perspectiva do advogado tradicional. O Dr. Paulo é um advogado tradicional, 32 anos, mas, naturalmente, também já vem estudando bastante sobre os meios adequados de tratamento de conflito e sempre esteve à frente aí, da gestão da OAB, da política de OAB e, naturalmente, dessa atuação que a OAB faz para ajudar os advogados a sempre se atualizarem e a buscar ter uma performance de mais qualidade, naturalmente prestando um ótimo serviço à sociedade. Doutor Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite, ficamos gratos de verdade e queremos aqui bater uma bola, queria que você falasse um pouquinho sobre os 32 anos da advocacia e em que momento você encontrou também o caminho dos meios adequados, para a gente poder começar a entender as objeções que o advogado tradicional ainda possa ter ao desenvolvimento da solução por meios adequados de tratamento de conflitos, e aí a gente tentar ver como lidar com essas objeções, como ajudar o advogado tradicional a poder entrar nesse mundo, ser incluído nesse mundo e percorrer ele com a máxima desenvoltura possível. Asdrubal, eu quero, em primeiro lugar, agradecer demais esse convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu tenho você, Asdrubal, como uma referência a nível nacional do que diz respeito a esses meios adequados de solução de conflito. Para mim é sempre inspirador te ouvir, sou fã do canal. Então, poder estar aqui participando, antes de mais nada, é uma alegria muito grande, uma honra para mim. E, na verdade, quando você me pergunta sobre a advocacia tradicional e esse novo momento que a gente está vivendo, você está meio me perguntando como é que é a minha história, né? Você falou agora há pouquinho 32 anos, queria eu ter 32 anos de vida. Não, eu tenho 32 anos de advocacia, advocacia mesmo, barriga no balcão, exclusivamente dessa profissão, advocacia contenciosa, audiência, ouvir testemunha, perícia, julgamento, recurso, enfim, o feijão com arroz da advocacia de todo o tempo. Comecei minha profissão em 1989, começo de 89, e tive uma formação, portanto, absolutamente tradicional. E uma das grandes primeiras lições que eu aprendi sobre advocacia é que advogado bom é advogado guerreiro, é advogado brigador, é advogado cão de guarda, é o cão de guarda dos interesses do seu cliente. E quão mais severo ele é nessa guarda, quão mais aguerrido ele é, maior a qualidade do trabalho prestado. Afinal de contas, ele é o guardião dos interesses do cliente, e quanto mais bravo ele for para guardar esses interesses, tanto melhor será a qualidade do serviço. Isso foi o que eu aprendi. E desenvolvi a advocacia assim por muitos anos. E durante esse período, acredito que tenha sido bem sucedido, participei de processos enormes, de brigas enormes, mas sempre com o coração na mão. Porque muitas vezes eu pensava, será que essa é a solução? Será que essa é a melhor? Claro, estava fazendo o meu trabalho, estava fazendo o que eu considerava ser minha obrigação, e tentando fazer da melhor forma possível.
como, aliás, eu acho a maioria dos colegas, mas sempre com aquela questão, será que essa é a melhor forma de solucionar esse tipo de problema, de conflito? As coisas começaram a mudar por alguns momentos, assim, rapidamente, só para te contar. Uma delas foi uma palestra que eu assisti uma certa vez com o ministro da STJ, Marco Aurélio Buzzi, que é aqui de Santa Catarina, nosso conterrâneo aqui, que ele diz sempre essa frase, mas essa frase me marcou profundamente. Ele é magistrado de carreira, né, amigo meu de muitos anos. Na época que ele passou no concurso para a magistratura, foi o juiz mais novo do Brasil. E o Marco Aurélio sempre diz o seguinte, o juiz, quando julga, ele põe fim ao processo, mas ele não põe fim ao conflito. O conflito não termina ali. O processo termina ali. Ele resolve o processo, ele não resolve o conflito. Quando ele diz A tem razão ou B tem razão, ele encerra o processo. Agora, o conflito subjacente, aquele problema humano que está por trás, aquilo continua a existir. Até porque quem perdeu não sai feliz da vida, satisfeito, vai recorrer, vai brigar, enfim. Então, essa é a primeira questão. Então, e faz todo sentido, né, Asdrubal? Faz todo sentido. Total então, sentido. Eu estou resolvendo processos, eu não estou resolvendo conflitos. Na minha profissão, eu estou resolvendo processos. Segundo, eu comecei a ler uma série de livros sobre a minha área de direito de empresa, e é inegável que quem trabalha com direito de empresa percebe um movimento muito claro no sentido da humanização das empresas e, principalmente, uma tendência que começou a se firmar a partir de meados dos anos 90 para os anos 2000, que foi dentro do mercado corporativo, do mundo corporativo, a questão de você ter um propósito no que faz. A ideia de que, hoje em dia, as pessoas não trabalham mais. Claro, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, é evidente, todo mundo tem boleto para pagar. Mas, principalmente, não é isso o que move subjetivamente as pessoas, mas um propósito. Você tem um propósito na vida. E aí eu passei a refletir sobre qual seria o nosso propósito. Todos nós da área jurídica. Advogados, magistrados, Ministério Público, enfim. Acho que a nossa função deveria ser, o nosso propósito, pacificar a sociedade. Qual é a função do direito se não a pacificação da sociedade? Ou seja, uma sociedade pacificada significa menos conflituosa. Uma profissão que tenha por finalidade a pacificação da sociedade, mas que incentive o conflito, é absolutamente contraditório. O ideal é que ela busque a solução dos conflitos. Esse é um outro aspecto. Até que, tempos depois, já na presidência da OAB, eu tive um contato maior com a questão do direito consensual, pelo qual eu acabei me apaixonando. Eu sou absolutamente empolgado com isso, venci as dificuldades e acho que hoje é, sem dúvida nenhuma, o futuro da condução da solução de conflitos no nosso país e no geral. Aí você me perguntou, tá, e para a maioria dos advogados tradicionais, essa é a minha história, para a maioria dos advogados tradicionais, como é que funciona? Mas a sua história, a maioria ainda não chegou nessa parte final que você chegou, que é conhecer mais a fundo a solução consensual. E a maioria já ouviu falar disso, mas tem severas resistências a esse assunto. E eu vou tentar enumerar aqui, pelo que eu converso com meus colegas, porque eu sou assim, um peixe fora d'água, porque vamos chamar assim, a minha turma é do tradicional. Os meus amigos, as pessoas com quem eu converso, vem jantar na minha casa hoje à noite, não sei o quê, é todo mundo tradicional. Advogado com muito tempo de carreira, advogado de tribunal, advogado brigador, né? Eu costumo dizer, hoje eu costumo falar, os gladiadores do século XXI. Nós somos pagos para ser gladiadores. Essa é a visão tradicional. Como é que eles veem isso e quais são principalmente as dificuldades? Primeira coisa, eu queria te dizer que a grande dificuldade, a maior dificuldade, é a falta de informação. Por que a falta de informação? Porque todas as dificuldades que eu vou te relatar agora são solucionadas com informação. Tendo a informação,
esses óbices vão todos desmontando, vão todos caindo. Então, a grande questão, em primeiro lugar, é falta de informação. Então, primeiro, eu te diria o seguinte: existe uma enorme falta de informação sobre o que é. Só para você ter uma ideia, as diferenças... Vou tratar especificamente aqui do direito consensual. Porque a questão de arbitragem, eu acho que está até mais avançada. A arbitragem hoje é bem aceita no meio empresarial, principalmente em grandes negócios. Acho que a coisa aqui já desandou, desandou não, já começou a fluir. Caminho. Aqui, no aspecto da arbitragem, acho que a coisa já foi. Principalmente porque no exterior é líquido e certo há muito tempo. Mas, em particular, pelos meios consensuais. Em primeiro lugar, há uma enorme desinformação sobre o que seja. Só para você ter uma ideia, a diferença entre conciliação e mediação é algo praticamente desconhecido. Ninguém sabe o que é. Na verdade, acho que a maioria, inclusive, pensa isso como sendo sinônimo. Claro, não conhece nada a respeito de técnica de mediação. Aliás, nem negociação. Eu vejo muita gente com aquela ideia da mediação intuitiva, ou seja, a pessoa acha que é um bom mediador, mas nunca estudou as técnicas de mediação, não percebe que isso é uma ciência, que tem formas de fazer, tem um protocolo para ser seguido. Ele não sabe disso, não conhece isso e se considera um bom mediador, é a tal da mediação intuitiva, porque não tem a menor ideia do que seja. Então, e aí, ao você confundir as coisas, isso é muito ruim, Asdrubal, porque o que o advogado tradicional tem na cabeça a respeito disso é a velha conciliação do processo civil, aquelas audiênciazinhas de conciliação. E aquelas audiênciazinhas de conciliação, Asdrubal, era o seguinte: sentava, as partes vinham babando de raiva uma da outra, um ódio, um clima pesado, já na antessala, né? Na antessala da sala de audiência. Chega na sala de audiência, o juiz, obrigatoriamente, todos nós advogados sabemos disso, o juiz, antes de abrir a instrução, é obrigado, pelo Código de Processo Civil, a consultar sobre conciliação. Tem possibilidade de acordo? Olha para o autor? Não. Olha para o réu? Não. Encerrada a conciliação, vamos para o litígio. E assim fica a questão da conciliação. E por vezes, Paulo, naquelas situações em que o juiz fazia uma força maior para que as partes pudessem compor, por vezes ele acabava usando a figura dele de ser aquele que vai julgar a causa para imprimir algum tipo de pressão, né? É claro que não era uma coisa forçada propriamente, assim, declaradamente forçada, mas um tipo de pressão persuasiva, né? Aquela assim, olha, não tem uma proposta, às vezes bem, imposto, né? mesmo. Estou olhando aqui, pensando que esse número e tal, e aí ele meio que sinalizava uma antecipação de pensamento, de conclusão, para que as partes, então, se apressassem em tentar resolver. Ele criava uma pressão nesse sentido. Já participei de audiência em que o juiz disse, na maior cara dura, ou vocês fazem um acordo, eu vou jogar nesse sentido. Várias vezes. Então. Várias. Então, quando tinha uma força para conciliação, para composição, era uma força que, de alguma maneira, influía na liberdade da autonomia de vontade das pessoas. Exatamente. Né? Então, não era propriamente um acordo, né? Não dá para ser... Até porque, muitas vezes, eu lembro que em algumas vezes, eu me rebelei contra esse tipo de pressão, briguei com o juiz, foi um rolo danado. Mas o fato é o seguinte, a visão que o advogado tem, tradicional, é da velha conciliação. A conciliação ou não leva a nada e ninguém está nem aí, faz uma audiênciazinha de conciliação, o juiz nem vai para a audiência de conciliação, ele manda o estagiário fazer audiência, o estagiário que, coitado, mal conhece o processo, chega lá, tem estudante de direito, tem possibilidade de acordo, não tem possibilidade, encerra por ali. Ou seja, ou ela é completamente ineficiente,
ou ela vem com uma pressão que nos preocupa muito, porque isso não é correto. Então, a primeira coisa é a falta de informação sobre o que são as formas de solução por meio do direito consensual. Repito que é aquilo que eu realmente acho muito bacana, muito bonito, porque resolve o conflito. Porque não resolve também o processo, mas principalmente resolve o conflito. A segunda preocupação que existe é um medo da participação do advogado perder relevância. Porque você sabe que no conflito o advogado é o grande ator. A parte não tem informação sobre quais são as armas, como é que se dá o duelo, não tem nem preparo emocional para isso, então o advogado é o grande ator do conflito, né? É o grande herói do conflito, enfim. Então ali a figura da advocacia está preservada. A grande dúvida o advogado sente um protagonismo no contencioso que ele não sente lá no outro caminho, é isso. Na verdade, não é que não sinta, é porque ele tem, principalmente os advogados que passaram a vida inteira no contencioso, ele tem uma séria preocupação se ele vai ter algum protagonismo no direito consensual. E isso é outra falta de informação. Porque se fosse estudar e verificar, ele ia saber que não há possibilidade de direito consensual sem que haja uma participação ativa dos advogados das partes, no sentido de colaborar para aquilo, enfim, é uma série vamos entrar nesse mérito aqui, mas a participação é altamente ativa, uma participação efetiva. Então, aqui, de novo, eu te digo, o medo é gerado pela falta de informação. A informação solucionaria isso, mas há uma enorme preocupação em relação a isso. Te digo isso, inclusive, dentro do Conselho Federal da OAB, do qual atualmente, né, nós estamos em 2021, do qual eu faço parte hoje. Eu digo hoje porque final do ano encerra esse mandato, nós temos uma outra gestão a partir do ano que vem. Então, hoje, eu te diria que mesmo dentro do Conselho Federal da OAB, existe uma séria preocupação em relação a qual é a participação do advogado nos meios de solução consensual de conflitos. Esse é um segundo aspecto. E eu te diria que um terceiro aspecto eles nos veem, eu já estou me colocando aqui como alguém da área do direito consensual, porque me apaixonei por isso e quero dizer a vocês todos que estão assistindo o vídeo, eu sou aluno do Asdrubal, fiz o curso do Asdrubal, sensacional. Asdrubal, talvez você não possa fazer a propaganda, mas eu posso fazer a propaganda, eu sou convidado. Então, obrigado pelo carinho. Mas vou lhes dizer, eles nos veem, principalmente quando a gente fala de pacificação da sociedade, quando a gente fala de resolver o conflito, eles nos veem meio como um ideário bacana, uma utopia, uma coisa meio fora do... Você acha que enxerga que quem está de fora desse caminho enxerga quem está dentro como se fosse... esse é um discurso daqueles que querem abraçar a árvore, algo nesse sentido. Os pacifistas que querem abraçar a árvore, que dizem que o mundo é só de amor e alguma coisa nesse sentido. Novamente aqui, falta de informação. Porque o que eles acham? A ideia é o seguinte, o mundo é de conflito e essa ideia inocente, ingênua de pacificar a sociedade é muito bacana, muito bonita, mas totalmente fora da realidade, basta olhar para a janela para você ver. Isso novamente aqui, Asdrubal, é falta de informação. Claro, se você tem por base a forma como tradicionalmente são feitas as audiênciazinhas de conciliação, eu digo audiênciazinhas mesmo, porque são totalmente ineficientes, se
a ferramenta fosse a audiência de conciliação, a tradicional, eu estaria totalmente de acordo. Vocês são sonhadores. Se vocês querem atacar um monstro como esse, uma sociedade conflituosa, com uma arminha de brinquedo como essa, não vai dar certo. A questão, a falta de informação consiste na ignorância no sentido assim, de não conhecer, de não saber qual é ou quais são as ferramentas à disposição do direito consensual e da efetividade dessas ferramentas, de como elas são realmente efetivas. Agora, claro, você vai dizer, evidentemente, existem conflitos que vão parar no Poder Judiciário, ou na arbitragem, a existência do direito consensual não vai resolver 100% dos problemas. Agora, é uma ferramenta muito efetiva para resolver boa parte dos conflitos. E o desconhecimento dessas ferramentas, a forma como se faz isso, é o que motiva. Então, novamente aqui, a falta de informação é o que motiva essa sensação de... como se fosse aqueles hippies dos anos 70, sabe? Paz e amor, uma coisa meio bucólica, assim, como eles nos veem, assim, são pessoas bem intencionadas, mas que não têm os pés na realidade. Pois é, isso eu acho que é mais uma vez aqui a falta de informação sobre a qualidade da ferramenta que nós temos. Paulo, a gente está nessa construção agora do conjunto de objeções, né, de como quem está de fora, o advogado convencional, tradicional, do contencioso, enxerga o mundo aí do direito consensual e etc. Você diria que também percebe como uma objeção, uma preocupação de caráter econômico, financeiro do advogado, de achar que naquele caminho ele terá uma perda de resultados econômicos do seu trabalho? Indiscutivelmente também há isso, e aí a desinformação é ainda maior. Porque se há uma coisa que eu aprendi no dia a dia da advocacia, e aqui, Asdrubal, eu aprendi isso no dia a dia da advocacia contenciosa, tá? Não foi no consensual. Quanto mais rápido o meu processo andar, mais eu ganho. Você ganha dinheiro no giro. Entrou processo, sai processo. Entrou processo, sai processo. Um processo que entra dentro do escritório. Estou falando do seu ponto de vista estritamente financeiro do escritório de advocacia. Se você tem um processo que ingressa no teu escritório e vai levar 20 anos, como eu tenho vários aqui, 20 anos, então, fiz a petição inicial, 20 anos depois ainda não acabaram o processo. No final desse processo, o que quer que você ganhe lá atrás, se você coloca todo o tempo que você levou para tramitar esse processo, a viabilidade econômica de um processo desse, olha, tem que ser muito grande para valer a pena. Estou falando isso do ponto de vista econômico, financeiro, da sustentação do equilíbrio financeiro do escritório de advocacia. Seria muito mais interessante se os processos, quaisquer deles, entrassem e saíssem com rapidez. É nesse giro, você não tem como imaginar uma profissão, principalmente no século XXI, que seja financeiramente sustentável, se cada processo, cada trabalho, cada job, como dizem nos Estados Unidos, cada job desse que você pega para fazer, leva 20 anos para acabar. Isso não é sustentável. Então, se o medo é esse, amigo, eu acho que deveriam todos imediatamente migrar para o consensual, porque a rapidez de tramitação é absolutamente essencial para o sucesso financeiro do escritório de advocacia. Além desse aspecto do giro rápido, tem também um aspecto das próprias regras contratuais, né? Segundo as diretrizes aí do novo Código de Ética dos Advogados, de que ele pode colocar no seu contrato, aliás, ele até deve fazer isso, colocar no seu contrato a previsão de como será a questão dos honorários se o assunto for resolvido por um acordo, né? Por uma transação, por outro caminho qualquer. Ou seja, ele deve pactuar isso e ali ele pode fazer a amarração, até porque outra regra do próprio novo Código de Ética diz que o advogado não deve receber menos por qualquer das formas que se resolva utilizar para
tratar do assunto, ou seja, ele deve ter um resultado econômico equivalente, seja qual for o caminho. Então, se isso é ele uma questão cultural, né? juntar essa questão com a amarração contratual e com a mudança do discurso dele com o cliente, porque hoje acho que ele ainda centra muito a ideia de que eu vou dar o preço X e vou justificar o preço X baseado em que eu vou trabalhar tantos anos e tantas vezes ao tribunal, e aí ele ancora a justificativa do preço num pilar que não faz sentido nos meios consensuais, porque é um pilar que você não vai ter nem tantos anos, nem tanto trabalho assim, em termos de volume a fazer quanto teria no contencioso de vários anos. Então, ele ancora num pilar que já não faz mais sentido, e aí depois ele fica se sentindo assim desconfortável de falar, não, vou ganhar esse mesmo X aqui resolvendo em 30 dias no caminho consensual, né? Agora, você vê que coisa interessante, como a questão é cultural, né? Como o trabalho dos advogados... Eu estou lembrando lá de 30 anos atrás, tá? Estou lembrando quando eu comecei. Como o trabalho dos advogados era brigar, se você tinha uma briga, você ganhava. O consenso, você era remunerado pela briga, você não era remunerado por resolver o problema. Então, naquela época, e isso é tradicional no direito, se você vai brigar, seus honorários são X. Se você soluciona com um acordo, é menos do que isso. E a grande questão é menos por quê? Menos por quê? Afinal, o que é melhor para o cliente? É melhor para o cliente resolver o problema em um ano? Cliente, né? O que importa para o cliente? Quando é que você... Esse aqui é o ponto. Aqui a mudança cultural dentro da advocacia. O que é melhor? É você resolver o problema do teu cliente em um ano ou em 20. Por que você é mais remunerado se você leva 20 anos do que um? Um ano é melhor para o cliente. Então, por que ela reduz? Porque você vai trabalhar menos, mas o teu trabalho foi mais eficiente. Por que você remunera mais um trabalho menos eficiente? Olha a lógica econômica. Por que você remunera mais um trabalho menos eficiente e menos um trabalho mais eficiente? Não faz sentido? Deveria ser o contrário, ou no mínimo igual. Agora, sem dúvida nenhuma, tem aqui um problema cultural, e é óbvio, isso tradicionalmente, todo escritório de advocacia por muitos anos fez isso. Hoje, que é justamente o que você está colocando, hoje a coisa mudou. Hoje o valor dos honorários, meus escritórios, na maioria, se mantém intacto, independente de se a coisa é solucionada com sentença ou se a coisa é solucionada por outra forma, seja conciliatória ou no processo de mediação. Agora, não faz sentido você entregar o trabalho e mais resolvendo, se for pela negociação ou pela mediação, resolvendo o conflito. Então, você fez mais do que faria no longo prazo, só resolveria o processo. Você matou o conflito, matou o processo, foi mais rápido e vai ganhar menos por causa disso. Não faz sentido. Verdade. Bom, aí a gente, então, fez agora um apanhado de questões sobre as objeções do advogado tradicional contencioso para ele migrar, né, para ele poder se aproximar do direito consensual. Agora, o que fazer? Então, temos um diagnóstico dos problemas, agora, como lidar com eles? Como conseguir vencer essas objeções, suprir essa desinformação ou corrigir essa má informação e trazer realmente dessa penumbra, dessa sombra de quem está entendendo uma coisa de forma distorcida para a luz, para a compreensão mais clara e, efetivamente, para um mergulho mais efetivo nos meios consensuais? Olha, eu acho que são dois caminhos. Primeiro, a solução para a falta de informação é informação. Ou seja, cada um de nós que já percebeu como as coisas funcionam e qual é a realidade da sociedade do século XXI, tem a responsabilidade de informar os colegas. E eu não estou falando necessariamente de cursos, palestras, também, claro, mas assim, vai jantar à noite, sai para almoçar com um colega e ouve alguma coisa equivocada, corrige, explica,
sabe, a informação é a única solução para a falta de informação. Segundo, eu acredito que essa maior eficiência... Nós vivemos numa sociedade que a economia busca eficiência no século XXI. Quanto mais eficiente for a solução, mais aceitável ela vai ser. Sob o ponto de vista de eficiência, os meios consensuais são absurdamente mais eficientes do que o conflito. E, principalmente, o conflito no Poder Judiciário. Porque o sistema da arbitragem ainda dá uma solução eficiente e rápida para o conflito. Mas, se você vai para o judiciário, além da falta de especialização, que quase sempre acontece em relação à arbitragem, o tempo disso é enorme. Então, me parece, Asdrubal, que o mundo vai andar para frente. A gente, querendo ou não querendo, o mundo vai andar para frente. E a informação, cada um de nós tem que ajudar a torná-la disponível. Hoje em dia, a informação está fácil, está na internet. Você abre o YouTube, por exemplo, e vem assistir o Asdrubal. Você tem informação na mão. Agora, boa, Paulo, boa. Agora, se você fecha os olhos para isso, se você não quer, e se você prefere ser aquela pessoa que diz o seguinte: para o mundo que eu quero descer, eu não estou gostando para onde é que as coisas vão, e aí pode ter um outro componente, fora isso tudo que a gente conversou aqui, que é um componente emocional. Eu não quero sair da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é o conflito, estou acostumado a fazer isso, não sei o que tem do lado de lá, mas também não quero saber. Ou seja, para o mundo que eu quero descer, não estou gostando de onde é que as coisas vão. Aí, amigo, se o problema é esse, eu lamento profundamente, mas você vai perder o bonde da história, a história vai passar, as coisas mudam, a sociedade muda, e a gente tem que ter o que todo mundo está falando em relação ao futuro. Qual é a principal habilidade que você tem que ter para sobreviver no século XXI? Adaptabilidade. Você tem que se adaptar às mudanças. Se você não se adapta a mudanças, tem pouca coisa para ser. Na verdade, ou seja, não é mais uma opção falar vou ficar onde eu estou fazendo o que eu já estou acostumado a fazer, porque eu acho que tem que entender que nós somos prestadores de um serviço e tem que ter quem consuma esse serviço. E cada dia vão ter mais pessoas que vão esperar um serviço que vá além do que apenas a briga contenciosa, ou seja, que vão esperar uma postura mais proativa na construção da solução, e aí vão acabar encontrando em outros profissionais, vamos dizer assim, uma adequação maior, um perfil mais adaptado para essa, ou seja, vai perder clientela. Simplificando a coisa, vai perder a clientela. Simplificando, vai errar feio, vai errar feio. Mas é tal história. Alertas não faltam, né? O mundo está mudando, as coisas estão virando. É óbvio que qualquer movimento de economia busca eficiência. É evidente que o direito consensual é muito mais eficiente do ponto de vista econômico do que um litígio no Poder Judiciário. Está muito claro isso. Então, se você não olha para isso, pelo menos vem estudar, pelo menos se informar. Você pode até não concordar, mas como não concordar sem conhecer? Vem conhecer, vem estudar, vem se informar. E se você não quer nem saber disso, aí realmente vai... A história é um trem. Ou você sobe no trem e vai com ela, ou você é atropelado pelo trem. O que você prefere? Você prefere ser atropelado pelo trem ou você prefere subir no trem e ir fazer a viagem para frente? Escolha tua. É verdade, Paulo. Boa metáfora. Paulo, e o que você acredita que a OAB possa fazer a mais para ajudar os advogados convencionais? Ela tem uma massa de profissionais imensa, são mais de 1.200.000 advogados no país, e apenas uma parcela ainda bem reduzida desse montante teve a oportunidade efetiva de conhecer o direito consensual, porque a grande maioria se formou no momento em que isso não era objeto de atenção no estudo e na formação dos profissionais,
Claro, e agora tem um dever legal que tem que cumprir, precisa se atualizar, mas o que a OAB pode fazer para tentar motivar o advogado tradicional a se atualizar? Eu falo isso porque eu sei que só o movimento de cursos e palestras, que a OAB já faz em quase todas as seccionais e subseções do país, ela já faz bem esse trabalho, e eu fui também diretor da Escola Superior da Advocacia, fiz bastante esse movimento, mas só isso alcança um universo muito pequeno de advogados, porque os advogados militantes, eu vejo muito que o público da Escola Superior da Advocacia é um público muito ligado a estudantes, né? Aqueles que estão por ingressar na advocacia, e há muitos advogados que não estão na militância, que são advogados já mais antigos, eram servidores, outras coisas, e aí agora estão por se aposentar e querem pensar na advocacia, vão buscar uma atualização. Mas aquele perfil, que seria a larga escala da advocacia militante, ela acaba não sendo muito tocada, sensibilizada por esses esforços de cursos e de palestras, de eventos que a OAB faz. O que mais poderíamos pensar em fazer para envolver, para despertar essa curiosidade e interesse para eles se movimentarem nesse caminho? Eu diria que dentro da advocacia, dentro da classe, a maior formadora de opinião é a OAB. O pensamento da OAB é o maior formador de opinião dentro da classe da advocacia. Não tem nenhuma outra instituição, universidade, escola, a própria... Se bem que a ESA é um órgão da Ordem dos Advogados, mas não tem nada que se compare à posição da OAB. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser importante aqui, cabe a nós, e especificamente eu, dentre eles, porque eu estou no Conselho Federal, ainda há muita resistência dentro da própria OAB. Ainda há muita resistência dentro da própria OAB. Então, a primeira coisa a ser feita é demonstrar à própria instituição, aos membros em geral da instituição, que o mundo está mudando, que as coisas estão andando para frente e que há uma mudança no perfil tradicional da advocacia. Uma mudança boa, uma mudança para o bem. A primeira coisa é isso. A partir do momento em que você tem, que não existe isso ainda hoje, tá? A partir do momento que você vier a ter uma maioria nas seccionais e no Conselho Federal conscientes disso, tem um livro de um americano, um jornalista chamado Malcolm Gladwell, chamado The Tipping Point, o ponto da virada, o ponto da mudança. É quando é que acontece um fato que as coisas mudam, que as coisas viram. Eu acredito que quando a gente tiver uma maioria de advogados e advogadas compondo os órgãos diretivos da OAB conscientes disso, a virada acontece. Porque a OAB é muito formadora de opinião dentro da classe. Então, acredito que hoje a grande responsabilidade incumbe àqueles que têm cargos eletivos na OAB e que já perceberam isso, de levar para os conselhos estaduais, Conselho Federal, essas informações, convencer, demonstrar que a partir daí, claro, nós vamos continuar fazendo eventos, palestras, esse tipo de informação tem que funcionar. Mas eu me refiro aqui, Asdrubal, a uma... Não é propriamente informação, é uma consciência, a criação de uma consciência, algo mais subliminar, é um entendimento coletivo sobre o assunto. É um entendimento de que a fase... O direito contencioso, o processo civil contencioso, nunca vai acabar. Sempre vai existir. Sempre vai haver aquele tipo de conflito que tem que ir para o judiciário mesmo, que não tem outra solução. O grande problema é você desaguar todo e qualquer conflito que existe na sociedade dentro do poder judiciário. Isso é impensável. Isso está errado. Há várias formas de solução de conflitos, inclusive formas consensuais muito mais eficientes do que isso. Você jogar tudo no órgão público sob todos os aspectos, está errado. É insustentável essa realidade que nós temos no Brasil hoje. E a consequência disso é o judiciário praticamente falido, com a avalanche de processos que nós temos. Nós temos aqui em Santa Catarina e Florianópolis algumas varas, e isso não é prerrogativa nossa, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo em qualquer lugar do país tem exemplos
enormes, de varas completamente abarrotadas, que não anda mais nada, que travou completamente. Quer dizer, você jogar todos os conflitos de uma sociedade nisso, não é solução. Não tem como solucionar. Precisamos de alternativa, com toda certeza. Muito bom, Paulo. Você tocou nesse assunto aí sobre entender que dentro da própria casa, da própria OAB, tem que ver também tem que haver um processo de conscientização, apropriação da ideia sobre o direito consensual, e que isso tem muito a ver com o perfil das pessoas que compõem os cargos diretivos, né, de atuação e desenvolvimento da OAB. Então, é claro que essa mensagem é até muito interessante para o momento que a gente está falando sobre ela, que a gente vai viver um momento agora eleitoral de OAB, né? Vocês vão ver esse momento eleitoral, então esse é até um olhar que as próprias chapas que vão se candidatar às presidências das seccionais, etc., subseções, e depois também a nível de Conselho Federal, a repercussão disso com os conselheiros que forem eleitos nessas chapas, né? Ou seja, entender que as próprias chapas têm que olhar para si, para dentro de si, para aquilo que vai organizar, como os nomes que vão compor essa chapa, e também aqueles que não estão propriamente dentro da disputa eleitoral como candidatos, mas que vão estar como eleitores, para olhar também para essas chapas e entender se a gente tem um perfil ali também capaz de poder dar um passo importante na direção dessa transformação. Então, acho que esse é um olhar de atenção que a advocacia pode ter nesse momento eleitoral, né? Eu lembro de um projeto, Paulo, você que é conselheiro federal, que a gente apresentou no âmbito do Conselho Federal, mas ainda em sede de comissão, a comissão de arbitragem e a comissão de OAB, hoje tem separado, mas ela já foi junta em outro momento. E eu lembro que uma das ideias que a gente propôs dentro da Comissão Especial de Arbitragem foi de criação de uma campanha de conscientização dos advogados para que eles entendessem melhor o assunto e passassem também a adotar, inclusive com recomendações de modelos, a cláusula compromissória de mediação e de arbitragem no próprio contrato de honorários do advogado, né? Porque cláusula lá no contrato. No contrato de honorários mesmo, ou seja, da relação dele, advogado, com o seu cliente, porque essa seria uma das formas mais significativas, emblemáticas, de dizer eu tenho o dever de estimular a utilização dos meios adequados, e uma das formas mais contundentes, categóricas de eu exercer esse estímulo é eu dando o exemplo, né? Porque a educação vai muito pelo exemplo. Se a gente vai ajudar agora você veja, a maioria, eu dando o exemplo, colocando no meu contrato a cláusula compromissória, né? A maioria das seccionais já está ou já implementou ou está implementando câmaras de mediação e arbitragem especificamente para conflitos entre advogados ou entre advogados e clientes, ou seja, questões internas, né? Não são, e isso é muito razoável, porque você imagina um conflito entre dois advogados que provavelmente envolve questões de natureza ética, e ética profissional da advocacia é uma prerrogativa exclusiva da OAB, como é que isso vai cair no judiciário? Não é possível. A própria OAB tem a responsabilidade de resolver isso, seja através de mediação, seja através de arbitragem, se não for possível. Mas nós temos que ter instrumentos, e quando os próprios advogados começarem a resolver seus problemas com clientes ou com outros advogados, ou com sociedade, dentro de sociedade de advogados, através dos meios adequados, você aí já tem esse ponto de virada que eu acho fundamental para que todo mundo entenda a importância disso e como é melhor fazer dessa forma. Muito bom, Paulo. A gente está aqui caminhando para o final do nosso programa. Sei que está muito boa a conversa e quero te agradecer imensamente. Queria te deixar aqui o espaço para uma palavra final, considerações finais, a nossa gratidão pela sua participação e que fazer votos de que essa conversa chegue a muitos advogados, chegue também às chapas que estão aí se preparando para um
um processo eleitoral, para que elas também coloquem isso como pauta, como tema importante a ser considerado naquilo que elas vão propor, né, aos advogados como linha, né, perfil da sua plataforma eleitoral, e evidentemente, que a própria OAB, que está aí no comando também, possa cada vez mais se apropriar dessa ideia e ajudar os advogados e os tradicionais, por que não, darem uma chance para experimentar, deguste um pouco, não aquela audiência mal feita que possa estar sendo feita lá no judiciário, mas comece a experimentar também o caminho privado para ver um nível de qualidade diferenciado e ver com esta degustação como isso pode fazer toda a diferença na resolução do caso e por que não, a partir dessa boa prática, boa experiência que vai experimentar, de alguma maneira, repensar, né, os casos todos com os quais está lidando, e que pode também, de alguma forma, ser encaminhado para outras formas de solução, né? Olha, Asdrubal, tem uma... Eu não sei se isso é verdadeiro, tá? Eu li algumas vezes já, não sei se isso é verdadeiro, mas mesmo que não for verdadeiro, a ideia vale. Eu ouvi dizer, se é que isso é correto, que se você jogar um sapo numa panela de água quente, quando ele entra na panela e sente a água quente, ele pula, sai, evidentemente, vai embora. Se você joga um sapo numa panela de água fria, ele fica. E aí você esquenta a água e a temperatura vai subindo aos poucos, ele não percebe que a temperatura está subindo. E quando ele se dá conta que é quente demais, ele já não tem mais força para reagir e ele não consegue sair da panela. Ou seja, quando a temperatura vai aos poucos subindo, ele não percebe esse movimento, ele não se prepara para isso e a consequência é que ele morre. Eu vejo claramente que a temperatura está subindo, o mundo está mudando e as coisas estão mudando. Está tudo indicando. Nós precisamos, dê uma chance. Vai se informar, vai estudar, vai se preparar. Será possível que a sociedade inteira mude e o direito não muda? É razoável você acreditar nisso? É razoável você acreditar que a sociedade inteira está mudando sob tantos aspectos, de forma tão radical, e a nossa profissão continua sendo exercida da mesma forma que há 50 anos atrás? Você realmente acha isso possível? A temperatura é óbvio que não é. É evidente que não é. Está tudo mostrando que não. O que você prefere fazer? Você prefere ficar sentado esperando a temperatura subir até o ponto em que não dê mais jeito? E aí você profissionalmente morre? Ou você vai se virar, vai atrás, vai se informar e verificar o que está acontecendo no mundo e para onde é que esse trem? Você prefere ser atropelado pelo trem ou subir no trem e fazer a viagem? Então, fica essa observação final aqui. Tomem cuidado. Futuro, ele abre muitas oportunidades, mas ele exige também que você se adapte. Adaptando, você usufrui dessas oportunidades, sem se adaptar, ser atropelado por ele. E para terminar, meu querido amigo Asdrubal, eu quero te agradecer demais e quero dizer a vocês que nessa caminhada por dentro do direito consensual, eu ainda sou um neófito, eu estou começando, mas uma boa parte do que eu sei, eu aprendi aqui com Asdrubal, que é um extraordinário pensador sobre esse assunto, conhecedor sobre esse assunto. Então, poder estar aqui contigo, Asdrubal, para mim é uma honra muito grande, meu querido amigo, uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço de coração pelos comentários, pela palavra e certamente pela riquíssima, valiosíssima contribuição que você deu ao nosso canal, com suas reflexões, com essas metáforas muito bem encaixadas, aplicadas, que ajuda, com certeza, a todos entenderem com mais clareza, né, e propriedade esse processo de transformação de cultura que estamos vivendo. E já está acontecendo, não começou hoje nem ontem, já tem algum tempo, já estamos numa fase lá quase que intermediária, ainda não chegou na intermediária, mas estamos por chegar desse processo de transformação, e é muito bacana ver já advogados tradicionais, como é o seu caso,
tendo um olhar e fazendo um discurso proativo em razão e em função do desenvolvimento dos meios adequados. Então, minha gratidão. Quero também agradecer a todos aqui que estão nos assistindo, nos prestigiando, e quero pedir, porque a gente tem que pedir, né? A gente, como advogado, tem que aprender a pedir. Então, tem que pedir. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. O like. Né? Dê um like, aperta o sininho, como todos falam. Ou seja, estamos pedindo aqui, faça isso por nós, nos ajude a ter relevância dentro do YouTube e, naturalmente, com essa relevância, nossa mensagem chega a mais e mais pessoas. Então, daí o nosso pedido. Muito obrigado pelo carinho de todos, muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Deixo um beijo no coração e o convite para continuar nos acompanhando aqui no Momento Arbitragem e outros vídeos. Toda semana também você vai encontrar novos vídeos no canal. Abraço para todo mundo. Obrigado, Paulo. Até a próxima.